Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou com Hamilton Matias, da Qualcomm, diretor de produtos de conectividade da América Latina. Hamilton, muito obrigado por, nesse tempo complicado de pessoas reclusas em suas casas, trabalhando em casa, a gente poder ter essa conversa. E a gente vai conversar sobre um assunto bastante importante, que é exatamente trabalhando em nossas casas, como será que está o nosso Wi-Fi? Muito obrigado, vamos conversar um pouco sobre isso. É um prazer, Xandó, estar de novo com você. Estou à sua disposição. Sim, são tempos aí sem precedentes que estamos vivendo, todos em quarentena, mas pela possibilidade que a tecnologia nos permite, seguimos trabalhando. Seguimos E trabalhando. É isso aí. Já isso é conversamos importante. antes, já gravamos acho que pelo menos uns 2 papos fácil antes. Eu vou Sim, resgatar as fotos aqui para mostrar para as pessoas. Mas o nosso tema aqui, que é bastante importante da gente discutir, você está na sua casa, eu estou na minha casa, nós somos do meio, então a gente tem aí algum trânsito na tecnologia, mas o que, que a pessoa. Quais são os problemas que a pessoa pode estar enfrentando hoje nas suas casas por conta do Wi-Fi? Está atendendo, não está atendendo? Explica um pouquinho disso para para as pessoas saberem quais são as dificuldades que elas podem vir a precisar, a sobrepor, e usando a tecnologia, né? sim, exatamente. Todo mundo em casa acaba colocando mais e mais demandas em cima das redes. Não só das redes dos operadores, que aí estão, se você, todo mundo deve estar acompanhando os números aí impressionantes de aumento, né, do uso das redes, né, casos aí de 20 vezes até, dependendo da aplicação, em termos de uso daquela aplicação, né? Isso principalmente a parte de vídeo. O fato de muitos estarem trabalhando remotamente aumenta muito o uso de videoconferências e isso traz uma demanda grande para as redes, porque a videoconferência, até mais do que um Netflix, ela tem tanto a exigência do downstream, do lado que você baixa para você, quanto também de upstream, aquilo que você joga para a rede, para que os outros participantes daquela videoconferência possam estar recebendo também aquele sinal. Então, isso coloca Aí tem de volta, demandas. Aí aí de tem a volta. volta. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente o que a gente está fazendo aqui, a demanda é mais forte do que assistir um filme em Full HD numa televisão, possivelmente. Exatamente, porque temos áudio, temos vídeo, vídeo em boa resolução, então exato, coloca maior demanda para as redes, e esses serviços aparecem como uma demanda de tráfego maior, tanto para a operadora, como também nas casas dos usuários. E aí some-se a isso o fato de ter mais gente em casa nesse momento, né? Não só, Com né, o certeza. marido, a esposa, os filhos, trabalhando remotamente, ou os filhos jogando porque não foram para a escola, ou os filhos assistindo aula com ensino à distância, que Isso. também é um requisito. Então, tudo isso coloca demandas nas redes. E é importante, sim, ter não só o teu link de internet bem dimensionado para isso, mas também a tua rede com capacidade de suportar essa nova demanda. Então, eu costumo dizer, sei lá, está o funcionário ali trabalhando naquela reunião extremamente importante, numa videoconferência e o vídeo trava, fica sem áudio. Para quem Complicado. que ele recorre? O que aconteceu? Qual é o problema? Então, são essas situações que eu vejo os usuários hoje enfrentando e quem conhece tecnologia como você não tem tanta dificuldade, mas eu fico pensando num número enorme de profissionais que não trabalham com informática, que não tem um pessoal de TI em casa, né, como tinha na empresa, e É, que tem que resolver essas coisas por conta própria, né? O que eu costumo dizer, as tecnologias evoluíram muito, hoje elas são muito mais fáceis de instalar, existem tecnologias disponíveis para resolver esses problemas em casa e atacar, né? A dúvida é como escolher essa tecnologia. Então, é. esse é um ponto que a gente pode
trabalhar aqui nessa nossa conversa, nesse papo fácil. Não, então, aí você chegou no ponto importante que eu queria que a gente andasse mais alguns passos. Quando a pessoa, partindo do princípio que a pessoa pudesse fazer, quisesse melhorar o Wi-Fi da casa dela hoje, para poder trabalhar e compartilhar. Qual é o tipo de tecnologia, ou quais são os recursos que hoje em dia são importantes para que você possa ter uma experiência boa? O que ajuda a multiplicar os caminhos do Wi-Fi? Vamos falar dessa forma mais prosaica, mas como multiplicar os caminhos do Wi-Fi na nossa casa? São muitas variáveis, mas eu vou resumir aqui naquelas principais para facilitar essa sua resposta, né? Então, a primeira coisa que o usuário deve olhar é a tecnologia. Hoje ficou muito mais fácil que a gente passou, né? A Wi-Fi Alliance passou a denominar as gerações de Wi-Fi tal qual se faz em celular. Então, hoje nós temos a geração 4, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6 no mercado, né? Para simplificar, sempre a geração última é a melhor, porque é sempre evolutiva a tecnologia, tal qual como no celular, quando a gente fala de 3G, 4G e agora 5G. A última é sempre a melhor. Então, de acordo com o que o orçamento permite, escolha a última tecnologia. Mas pelo menos o Wi-Fi 5. Não deixe, faça um esforço para comprar pelo menos o Wi-Fi 5 que você, né, o usuário em si, não vai se arrepender. Porque se ele comprar o Wi-Fi 4 hoje, ele vai ter que comprar um equipamento de novo daqui a pouco. Então desperdício. O barato que sai caro, como você disse. É o barato que sai caro. Agora, você me falava que uma dos diferenciais dessas tecnologias é exatamente algo que tem que ser perguntado para o fornecedor, para o fabricante, o tal do 1 por 1, 2 por 2, 4 por 4. Explique isso melhor, que isso é tão importante para as pessoas saberem, né, o tamanho da estrada que ela vai conseguir percorrer o dado dela. Exatamente. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar. A gente chama isso de fluxos de transmissão e recepção, do inglês streams. Tá? 1 por 1 significa uma via para ir e outra para voltar, igual uma rodovia, pista única lá. Pista única. Não dupla. 2 por 2 e para cima, eu tenho 2 faixas para ir, 2 faixas para voltar, é a nossa rodovia, é uma pista dupla. E se eu tenho mais faixas para trafegar, melhor ainda para os meus dados. Então, um sistema 4x4, um sistema 8x8, que já está disponível hoje também, sempre quanto mais, melhor. Então, a minha recomendação, podendo comprar equipamentos com mais, a gente chama de ordem de MIMO mais alta, né? O MIMO é Multiple Inputs, Multiple Output. São várias antenas, esse número MIMO é o que dá isso, sim, são várias antenas. Mesmo que o equipamento não tenha antenas externas, as antenas estão internas. Então, não necessariamente o equipamento tem que ter as antenas externas visíveis para que isso aconteça. É importante olhar a especificação daquilo que está sendo comprado para que essa experiência depois seja boa. Mas, vou te contar uma coisa. Vou chegar até perto aqui. Você costuma ver, às vezes, roteador de baixo custo com um monte de antena para impressionar, que na verdade não resolve nada. Às vezes a antena não é nem visível e presta muito mais o serviço porque tem essa arquitetura MIMO que permite trafegar com várias frequências ao mesmo tempo, vários canais ao mesmo tempo. É isso, né? Exatamente. Aí tem um termo técnico que é o ganho da antena. Então, tem antenas externas que têm menor ganho do que a antena interna. Então, assim vai. E tem antenas externas que têm maior ganho. Então, depende muito, mas esse detalhe, eu acho que o usuário não deveria ficar preocupado, porque é o detalhe que o fabricante tomou conta, né? Então, entendi. Basta que ele olhe se o número de fluxos ali, número MIMO, né, que está especificado naquele produto, ele tem que seja o maior possível, né? E isso multiplica também a velocidade. Então, por exemplo, eu vou comprar um celular.
é muito importante. A maioria dos celulares hoje, principalmente os de menor custo, são 1 por 1. Se eu comprar um 2 por 2, ele me dá o dobro da velocidade e o dobro da cobertura. Então Isso está no spec é um do próprio detalhe muito celular. importante. Está na spec do celular. Se não tiver, pode cobrar do fabricante, que ele sabe o que tem ali dentro. Então, tá bom. Agora, para a gente encerrar a conversa, nós já conversamos lá na Qualcomm mesmo há algum tempo sobre a tecnologia Mesh, que aí a gente está falando não só de ter um bom roteador, com uma boa capacidade de stream, com múltiplas antenas, enfim, mas o Mesh já visa fazer a cobertura numa área maior, né? Então, explica rapidamente, relembra para a gente o que é a tecnologia Mesh, que é uma arquitetura um pouco mais sofisticada, talvez tenha um custo maior, mas aquela é a história, você vai dar cobertura numa área muito maior, muito mais facilmente, né? Exatamente. Esse é outro ponto que eu gostaria de destacar hoje, o terceiro ponto dessa conversa, que é o uso da tecnologia Mesh. Todo roteador, quando você está próximo dele, você tem maior sinal, é mais forte ali, a tua experiência é melhor. Conforme você se afasta, você vai perdendo sinal e você perde também velocidade, a tua experiência é pior. Isso a gente chama de a cobertura que você tem, o alcance daquele roteador e a cobertura que ele te dá dentro daquele ambiente onde você está. Então é muito importante a tecnologia Mesh, o que ela trouxe é propiciar para que quando você não tenha cobertura com um único equipamento, você possa lançar mão de mais equipamentos, 2, 3 ou até mais, para que você tenha essa cobertura dentro do teu ambiente. Então, se o teu roteador principal, aquele da operadora, está lá na sala, mas você precisa ter uma cobertura no quarto, você instalando mais equipamentos, você tem essa facilidade. E o Mesh, diferentemente dos repetidores, ele dá características a mais que melhoram a experiência, que você está sempre conectado. Se você está numa chamada e você se move pelo ambiente, o teu equipamento vai estar sempre conectado ao roteador que esteja mais próximo de você e lhe dando essa melhor experiência, lhe ampliando essa cobertura. Além de propiciar resiliência para a sua rede. Os equipamentos também se falam entre si para, na presença de alguma falha, eles se reorganizam e a rede continua operacional. Então, esses aspectos são importantes e são de uma instalação muito fácil. Então, acho que é importante para o usuário, mesmo o usuário leigo, ele não precisa ser um expert em informática para comprar um sistema desse tipo, instalar na sua casa e ter essa experiência que eu estou descrevendo. Não, eu só vou dar o meu testemunho. Eu comprei um sistema de um fornecedor aí, Mesh, são 3 cubinhos, eles têm um formato, o fator de forma dele, não sei porque é um cubo, mas eu espalhei esses cubos em lugares da minha casa, a casa tem cobertura completa e nunca mais teve problema. Às vezes até a presença de pessoas prejudica a transmissão do sinal, né? Se aglomera pessoas, enfim, aconteciam coisas incríveis. Mas, olha, Milton, foi muito importante esse conjunto de dicas que você deu. É importante ver o quanto a Qualcomm está ajudando a impulsionar essa indústria. A Qualcomm é um dos membros aí do consórcio do Wi-Fi. Eu espero que a gente possa voltar a falar novamente mais para frente sobre esse assunto ou outros, que na verdade a Qualcomm sempre tem novidade, não é isso? Sim, sempre temos novidades e outras virão aí com Wi-Fi 6E, é outra novidade importante que a gente já anunciou. Nós já temos equipamentos disponíveis, que é o uso de um espectro estendido do Wi-Fi, para você poder ter mais espectro, mais banda, para ter mais capacidade de rede ainda. Isso vai ser permitido com o Wi-Fi 6E, que é esse uso estendido do espectro. Mas isso fica para um próximo Papo Fácil. Não, maravilha. Só tem um problema, se a Qualcomm continuar assim, vai precisar aumentar aquela parede lá em São Diego para caber, não para de botar patente lá, né? É verdade, já está pequena. Quando eu vi aquilo, fiquei tão impressionado, tive lá acho que em 2003. Parcial. Não, fantástico. Tá bom, Milton, muito obrigado. A gente vai voltar a falar oportunamente
E muito obrigado por esse Papo Fácil. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Hamilton Matias, diretor de produtos de conectividade da Qualcomm América Latina. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Xandó. Até a próxima.